Olá pessoal, tudo bem? É o professor Cleto falando. Essa semana a gente vai continuar na parte de estatística e a aula desta semana vai ser em cima de medidas de dispersão, tá? A gente já viu média aritmética, média ponderada, mediana, moda. A gente vai entrar agora nessa próxima etapa, que é medidas de dispersão, que é o que? Desvio médio, variância e desvio padrão. Okay? Vou explicar aqui para vocês em cima do livro, a partir da página 130, a gente vai começar a explicar a respeito, tá? Então vamos lá. De acordo com o livro aqui nosso, medidas de dispersão. Vamos lá, né? Vimos anteriormente que as medidas de tendência central buscam representar um conjunto de dados por meio de um único valor. Isso aqui é quando a gente fez os cálculos de média aritmética, média ponderada, mediana e moda, tá? Contudo, em diversas situações, fazem-se necessárias para melhor representar o conjunto de dados algumas medidas que indiquem a distribuição desses valores em torno da média. Essas medidas são denominadas de medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Ok. Vamos para os exemplos aqui, né, para entender melhor. Para representar o salário dos 5 funcionários de certo setor de uma empresa, por exemplo, podemos utilizar seu valor médio. Observe 2 exemplos, tá? Um simples cálculo aqui, pessoal, de média aritmética, tá? Salários, ó, 2.660, aí tem o valor 2.700, 3.040, 3.200, 3.400. Pronto, são 5 salários, tá? E para calcular a média desses salários é simplesmente você pegar cada salário, somando um com o outro e dividir pela quantidade desses salários, né? Aí deu a média, que foi R$3.000. Aí no exemplo 2, tem outros valores aqui, tá? E a média vai ser a mesma coisa. Você pega, faz o somatório dos salários e divide pela quantidade de salários e vai dar a média. Aí ele vai dar a explicação, mas já vou logo adiantando. Note que no primeiro exemplo, os salários, ó, eles são próximos da média, né, que é 3.000. São valores aproximados de 3.000. No exemplo 2, são valores um pouco mais distantes de 3.000, né, ó. Tem um aqui de 5.940, outro bem aqui de 1.680. Tem uma variância, olha o nome. A variância é um pouco aqui maior, né? Varia um pouco maior a questão da média. Aí ele vai dizer aqui, ó. Opa. Note que em ambos os exemplos a média é igual a 3.000. Contudo, no exemplo 1, que a gente viu aqui, ó, os valores estão próximos da média. E no exemplo 2 estão mais distantes, né? Dizemos que no exemplo 1 os valores estão menos dispersos, tá? Em relação à média do que no exemplo 2. A seguir estudaremos as medidas de dispersão, que é desvio médio, que a gente vai ver agora, depois veio variância e desvio padrão. O desvio médio, turma, é simplesmente o seguinte. Aqui ele já está colocando outro exemplo, né? O que é que vai acontecer? Ele está em cima desse exemplo aqui, ó. Observe que a seguir a quantidade de veículos vendidos de uma concessionária em certa semana. Está aqui de domingo a sábado e a quantidade de veículos em cada dia desse da semana, né, que foi vendido. Aí o que é que aconteceu? Foi feita a média aritmética, certo? E está aqui o valor da média aritmética. Agora calculamos os desvios de cada valor em relação à média. Ó, o desvio médio, tá? DM, é simplesmente o que? Você vai pegar, ó, o primeiro valor menos a média aritmética. Esse processo, ó, 26 que foi o primeiro dia, né, que foi o domingo. Tá aqui o valor dele, foi 26 carros vendidos. Menos 21, que é a média aritmética, tá? 26
menos 21. Está aqui a resposta. Isso aqui é o desvio, desvio desse dia aqui, né? Outro, pegou o segundo dia, menos a média aritmética. Está aqui o resultado. Terceiro dia, menos a média aritmética. E assim vai, ó, até o sétimo dia. Sétimo dia, 25. Menos a média aritmética, 21. 25 menos 21. E aqui deu 4. Tá? Aí vocês observem que tem valores positivos e valores negativos. Tá? O desvio médio é simplesmente isso. Você pega o valor, cada valor, e subtrai da média aritmética. Depois, você vai fazer, ó, dentro de módulo, uma outra média aritmética. O somatório dos desvios que você achou, dividido pela quantidade de dias, que nesse caso aqui foi 7 dias. Pronto. Isso aqui, esse valor aqui, 6, é o desvio médio. Vamos lá. O que acontece aqui? Já vou explicar um pouco o conceito da variância, tá? Que é um assunto depois do desvio médio. No exemplo aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês, do exemplo 1 exemplo 2, no exemplo 1 exemplo 2, tá aqui, sobre os salários, né? Observe que no exemplo 1, como eu disse, ele não se distancia tanto da média aritmética, já no exemplo 2 se distancia. Esse distanciamento, ó, aqui, vamos supor, essa linha é a média, certo? Esses desvios, essas variâncias, né, vão depender de acordo com a situação, de acordo com o exemplo. No caso aí do exemplo 1, esses valores eles não se distanciaram tanto da média, certo? Mas no exemplo 2, teve uma variação maior entre um valor e outro, certo? Uma variação maior em relação à média, certo? Essas medidas de dispersão foram feitas exatamente para você calcular esses padrões, tá? De variância, de dispersão, tá? Antes da gente ver de variância, que é uma consequência do desvio médio, por isso que a gente, e no livro, né, já está explicando a questão do desvio médio, antes de calcular a variância. Bom, um conceito simples é só isso. É calcular esses desvios, essas variações em relação a determinada média ponderada ou média aritmética, tá? Então vamos lá. Em relação ao desvio médio, o cálculo é da seguinte maneira, né? Como eu já expliquei. Pega o primeiro valor menos a média aritmética, o segundo valor menos a média, assim vai. Cada resultado desse é o chamado desvio. E o desvio médio vai ser o cálculo do módulo de cada valor encontrado, tá? De desvio. Por que tem que ser dentro de módulo, certo? Módulo, pessoal, significa valores absolutos, tá? Ou seja, sempre valores positivos, tá? Se estamos falando de média, desvios médios e tal, a gente tem que calcular isso em valores absolutos, ou seja, sempre positivos. Se você não colocasse, ele já está até colocando aqui, ó, se você não colocasse esses valores, esses desvios dentro de módulo, fizesse o cálculo direto, o resultado ia ser 0, tá? Por isso que é dentro de módulo, o resultado dá sempre positivo, dividido pela quantidade positiva, o resultado será positivo, ok? Pronto, isso aqui é o desvio médio. Vamos aqui então para a variância em si, tá? A variância de um conjunto de n valores, né? Uma quantidade de valores, é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios, de cada valor em relação à média. Que é isso, professor, hein? Vamos lá. Em cima do exemplo aqui já. Aqui é o seguinte, temos essa tabelinha
tá? Esse gráfico de barras, né? Na vertical, de 2 jogadores. No caso aqui são os jogadores de basquete, certo? São os cestinhas, tá? Aqui são as 5 rodadas que foram dadas, 5 partidas, aliás, né? 5 rodadas, 5 partidas. E aqui é a pontuação por cada partida. Aqui nós temos o jogador A e jogador B. Os 2 jogadores no primeiro dia, ó, o jogador A, que é esse laranjinha aqui, ó, teve 8 cestas. O jogador B, 10 cestas. E assim vai fazendo a pontuação, tá? Aí, para calcular a variância, a variância de pontuações em relação a um jogador em relação a outro, é feito da seguinte maneira. Primeiro, o ponto inicial é sempre calcular a média aritmética, tá? Média de pontos por partida. Do jogador A, a quantidade de pontos que ele fez, dividido pelas 5 partidas. Tá aqui a média aritmética dele. O jogador B, a quantidade de pontos que ele fez, dividido pelas 5 partidas, está aqui a pontuação dele. Foram iguais, ó, tá? Podemos utilizar a variância para verificar qual dos jogadores obteve maior regularidade na pontuação por partida, né? Quem foi mais regular em relação aos pontos. Aí ele vai calcular a variância do jogador A. Aí vai ficar assim, ó. Desvios. Olha só. Por isso que a variância vem depois. Você vai calcular os desvios médios, tá? Do jogador A e os desvios médios do jogador B. Desvio médio, relembrando, né? É o primeiro valor menos a média aritmética, que a gente já foi calculado aqui em cima, que vai dar o determinado valor. Segundo ponto, né? Segundo valor menos a média aritmética, e vai dar aqui o desvio. E assim vai até a quinta partida, né? Que vai ser o ponto da quinta partida menos a média aritmética. A variância vai ser simplesmente o seguinte: vai ser cada desvio desse, aqui, ó, ao quadrado. A variância vai ser o desvio elevado ao quadrado, mais o outro desvio elevado ao quadrado, mais o outro desvio elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, dividido pela quantidade desses desvios, né? Se nós tivermos 5 partidas, 5 desvios. 1, 2, 3, 4, 5 desvios. Faz o cálculo de cada um aqui em cima, tá aqui, ó, dividido por 5, tá aqui o resultado, tá aqui a variância. Isso aqui é do jogador A. Do jogador B, do jogador B, faz o mesmo esquema, ó. Pega a pontuação do primeiro dia, né, da primeira partida dele, menos a média aritmética, tá aqui o desvio. Segundo dia, os pontos do segundo dia, menos a média aritmética, está aqui. E assim vai até o quinto dia, né? Até a quinta partida. E a variância? Cada desvio desse, certo? É elevado ao quadrado, somando cada um. Dividido por 5, faz o cálculo, está aqui a variância do jogador B. Note que a variância dos pontos da partida do jogador A, que foi essa daqui, né? Essa aqui, é maior do que a do jogador B, que foi só 0,56. Portanto, o jogador B foi mais regular que o jogador A, né? Se você observa, isso aqui foi quase 1, né? 0,56. E esse aqui foi 16,56. Variância, ó. Nós temos o desvio, né? O desvio do jogador A, a variância foi bem maior de pontuações de um dia para o outro, em relação a esses desvios, esses cálculos aí, do que o jogador B. A variância, né, de pontuação de um dia para o outro, ó, foi bem menor, certo? Foi quase tendendo ao desvio médio. Beleza? Vamos lá. Desvio padrão agora, para finalizar. O desvio padrão, vimos nos cálculos de variância dos desvios de cada valor em relação à média,
são elevados ao quadrado, sendo que o resultado é obtido por uma unidade diferente da variável. Beleza. A medida de dispersão desvio padrão consiste na raiz quadrada da variância, o que resulta em um valor da mesma unidade da variável. Bom, simplesmente o desvio padrão é você pegar a variância que você calcula dentro de uma raiz quadrada, certo? Por exemplo, ó, o desvio padrão do jogador A vai ser igual a raiz quadrada da variância. Note que a variância que teve lá no cálculo, né, nos cálculos da variância do jogador A foi 16,56. O que você faz? Raiz quadrada de 16,56, que dá aproximadamente 4,07. O desvio padrão do jogador B é a raiz quadrada da variância do jogador B. O resultado lá obtido foi esse, né? 0,56. Raiz quadrada de 0,56 dá aproximadamente 0,75. Portanto, o jogador A teve um desvio padrão de aproximadamente 4,7, só reafirmando, né? Por partida, e o jogador B de cerca de 0,75 ponto por partida. Ou seja, o jogador B teve mais pontos, né? Fez mais pontos por partida. O desvio padrão de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada da variância. Ok? Quanto mais próximo de zero estiver o desvio padrão, mais regular será o conjunto de valores, ou seja, mais próximos da média estarão os valores. Aí, como a gente viu, como eu expliquei aqui para vocês, ó, o jogador B ele foi mais regular, né? Aqui o desvio padrão só mostra que o jogador A teve mais pontos por partida, né? Ele teve uma partida que ele fez muito mais pontos do que o jogador B, vamos exemplo. Só que o jogador B ele foi mais regular. Se tende a zero, né? Se aproxima de zero, é porque ele teve a variação de pontuação dele de um dia para o outro, né? Tendeu a média, certo? Não teve tanta variação. Já o jogador A não, né? Teve muito mais variação, como a gente viu aqui nos exemplos, ok? Bom, pessoal, esse conceito de desvio padrão, desvio médio e variância é isso aí, tá? Peço que vocês releiam isso que está no livro e vejam uns exemplos de exercício resolvido que estão também no livro, beleza? Aí na próxima aula a gente vai ver exercícios específicos a respeito. Bons estudos a todos e fiquem em paz.